Naquela tarde agitada e poeirenta em Jerusalém, durante a celebração dos tabernáculos, um evento inesquecível desenrolava-se. Entre a multidão fervilhante e os olhares críticos dos líderes religiosos, uma mulher era trazida, acusada de adultério. As histórias bíblicas nos transportam para essa cena, onde a expectativa pela condenação fervia nos corações daqueles presentes. Os murmúrios ecoavam na praça, enquanto a tensão crescia, todos esperando ansiosamente a reação de Jesus. Os fariseus, sempre prontos a impor sua interpretação rigorosa da lei, viam na mulher uma oportunidade de testar Jesus. Eles a colocaram diante dele, esperando que ele a condenasse conforme os ensinamentos bíblicos de Moisés. Porém, Jesus, com sua sabedoria infinita, não se apressou em julgar. A expectativa era palpável, o suspense tomava conta e a multidão aguardava a palavra final. A Bíblia registra essa como uma das cenas mais emblemáticas da misericórdia divina. Enquanto a mulher tremia de medo, sua vergonha exposta, os fariseus aguardavam com pedras nas mãos, prontos para agir. A Bíblia ilustra a severidade das leis daquela época, mas também nos lembra do poder do perdão. A multidão não conseguia desviar os olhos, ansiosa por um desfecho que parecia inevitável. E então, Jesus fez algo inesperado, mudando o curso daquela história bíblica para sempre. Ele se abaixou e começou a escrever no chão, ignorando temporariamente a questão que lhe fora apresentada. Este gesto simples, porém profundo, não apenas interrompeu a acusação iminente, mas também lançou as bases para um dos momentos mais impactantes dos ensinamentos bíblicos. A ação de Jesus simbolizou perdão, misericórdia e uma compreensão divina que transcende a justiça humana. E assim, a cena em Jerusalém tornou-se um testemunho vivo do amor e da compaixão divinos. Jesus, com sua postura serena e compassiva, abaixou-se e começou a escrever no chão, um gesto que surpreendeu a todos. Em vez de responder imediatamente aos fariseus, ele desviou a atenção da multidão, criando um momento de suspense. Esse ato, simples em aparência, carregava um profundo simbolismo. A Bíblia menciona essa cena como um exemplo poderoso de como a misericórdia pode silenciar a condenação. O impacto emocional dessa ação foi imediato e tangível. A multidão, que antes clamava por sangue, agora estava em silêncio, observando atentamente cada movimento de Jesus. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo que cada pessoa presente refletisse sobre suas próprias falhas. Jesus, através de suas histórias bíblicas, sempre ensinou sobre perdão e compaixão. E ali, naquele momento, ele praticava o que pregava. Esse gesto de Jesus tornou-se um símbolo eterno de perdão e misericórdia divina. Ele nos mostra que, mesmo diante de acusações e julgamentos, é possível agir com calma e sabedoria. Na nossa vida cotidiana, podemos aplicar esse ensinamento bíblico ao lidar com conflitos e desentendimentos. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos parar, refletir e buscar uma solução mais compassiva e justa. A ação de Jesus não foi apenas um ato de misericórdia, mas também uma demonstração de sua autoridade e compreensão divina. Ele mostrou que a verdadeira justiça vai além das leis humanas, abraçando a misericórdia e o perdão. Jerusalém, no século I, era um caldeirão fervilhante de tensões políticas e religiosas. Sob o domínio romano, os judeus ansiavam por um libertador messiânico, alguém que os conduzisse à liberdade. Nesse contexto, a vida cotidiana era permeada pela lei religiosa judaica, uma estrutura que ditava normas de conduta, rituais e práticas sociais. As histórias bíblicas deste período são repletas de desafios e resistências, refletindo a luta constante pela identidade e fé. Os escribas e fariseus, figuras centrais na sociedade judaica, desempenhavam o papel de guardiões da lei. Com suas vestes imaculadas e semblantes severos, eram vistos como autoridades morais e religiosas. No entanto, sua interpretação da lei frequentemente era rígida e legalista, focando mais na observância externa do que no espírito dos ensinamentos bíblicos.
Esse contraste entre a letra da lei e o espírito da lei é um tema recorrente nas histórias bíblicas. A lei religiosa judaica não era apenas um conjunto de regras, mas uma parte intrínseca da vida e identidade do povo judeu. As festas, os rituais e as práticas diárias estavam profundamente enraizadas nos ensinamentos bíblicos. Em meio a esse cenário, Jesus emergiu como uma figura que desafiava as interpretações tradicionais, trazendo uma mensagem de amor, misericórdia e compreensão. Sua abordagem humanizada e compassiva contrastava fortemente com a rigidez dos escribas e fariseus. A tensão entre Jesus e os líderes religiosos era inevitável. Enquanto os fariseus e escribas se apegavam à letra da lei, Jesus buscava revelar seu verdadeiro propósito. As histórias bíblicas desse período mostram como ele confrontava a hipocrisia e promovia uma compreensão mais profunda e compassiva da lei. Essa dinâmica entre tradição e renovação é uma lição valiosa que ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância de buscar o espírito da justiça e da misericórdia em nossas ações cotidianas. A festa dos tabernáculos, também conhecida como Sukkot, era uma das celebrações mais importantes no calendário religioso judaico. Esta festa, profundamente enraizada nas histórias bíblicas, rememorava a peregrinação dos israelitas pelo deserto após a libertação do Egito. Durante 7 dias, os judeus construíam cabanas temporárias, feitas com ramos de árvores, simbolizando a dependência do povo de Deus durante sua jornada. Era um período de reflexão, gratidão e adoração, onde a memória histórica se encontrava com a fé viva. As cerimônias de adoração e os sacrifícios realizados no Templo de Jerusalém durante a festa eram momentos de intensa devoção e comunhão. A Bíblia descreve essas práticas como essenciais para a manutenção da fé e da identidade judaica. O tabernáculo, uma estrutura móvel utilizada pelos israelitas, simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Através das histórias bíblicas, entendemos que cada ritual e sacrifício carregava um significado profundo, apontando para a necessidade de um relacionamento íntimo com o divino. O significado profético da festa dos tabernáculos também é digno de nota. Além de celebrar a proteção divina no deserto, a festa apontava para uma futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Essas profecias, presentes nas Escrituras, alimentavam a esperança de um libertador messiânico. Assim, a celebração não era apenas uma recordação do passado, mas também uma antecipação do futuro prometido nas histórias bíblicas, renovando a fé e a esperança do povo. No meio dessa atmosfera festiva e carregada de significado, os fariseus e escribas preparavam uma armadilha para Jesus. Eles sabiam que a celebração dos tabernáculos, com seu grande afluxo de fiéis e sua importância religiosa, seria o cenário perfeito para testar sua autoridade e compaixão. E assim, na praça lotada de Jerusalém, a mulher adúltera foi trazida diante de Jesus, colocando em movimento uma das narrativas mais poderosas e transformadoras dos ensinamentos bíblicos. Os fariseus e escribas, sempre atentos a cada movimento de Jesus, decidiram armar uma armadilha sagaz para desacreditá-lo. Sabiam que Jesus era conhecido por sua compaixão e por interpretar a lei de maneira mais humana e misericordiosa, o que frequentemente entrava em conflito com a rigidez da tradição judaica. Eles viram, na situação da mulher adúltera, uma oportunidade perfeita para testar suas palavras contra os ensinamentos bíblicos e minar sua autoridade diante do povo. Levar a mulher adúltera até Jesus durante a festa dos tabernáculos, um evento de grande importância religiosa, foi uma jogada estratégica. A multidão estava reunida e a tensão no ar era palpável. Os líderes religiosos esperavam que, qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele se encontraria em uma posição delicada. Se ele condenasse a mulher conforme a lei de Moisés, pareceria insensível e contraditório aos seus próprios ensinamentos de amor e perdão. Se ele a absolvesse, poderiam acusá-lo de desrespeitar a lei divina. A interpretação rigorosa da lei pelos fariseus e escribas era mais uma demonstração de poder do que de verdadeira devoção.
Eles estavam mais interessados em manter seu status e controle sobre o povo do que em buscar uma compreensão compassiva dos ensinamentos bíblicos. A armadilha que prepararam para Jesus era uma tentativa de usar a própria lei contra ele, esperando que qualquer resposta dada por ele pudesse ser usada para enfraquecer sua influência e minar sua mensagem de misericórdia. O plano dos fariseus revela não apenas sua astúcia política, mas também uma profunda falta de compreensão dos ensinamentos de Jesus. Eles subestimaram a sabedoria e a compaixão que ele demonstrava em todas as histórias bíblicas. Em vez de cair na armadilha, Jesus transformou a situação, usando-a como uma poderosa lição de perdão e introspecção. Esse confronto não apenas expôs a hipocrisia dos acusadores, mas também destacou a verdadeira essência da lei divina, que é permeada pelo amor e pela compaixão. No século I, a vida das mulheres era marcada por uma série de desafios e restrições severas. Elas eram frequentemente vistas como propriedade dos homens, sem autonomia sobre suas próprias vidas e decisões. As histórias bíblicas nos revelam que, na sociedade judaica daquela época, as mulheres enfrentavam uma marginalização profunda e uma aplicação desigual da justiça. As normas culturais e religiosas reforçavam um sistema patriarcal que colocava um peso desproporcional sobre elas. As consequências do adultério, por exemplo, eram particularmente severas para as mulheres. Enquanto os homens muitas vezes escapavam de punições severas, as mulheres adúlteras eram expostas à humilhação pública e à possibilidade de apedrejamento. A Bíblia nos mostra que a infidelidade feminina era considerada uma violação grave da ordem social e familiar, resultando em castigos que iam além da punição física, incluindo o ostracismo social. Esse contexto de desigualdade extrema refletia a rigidez das normas culturais e sociais da época. Além das punições físicas, as mulheres acusadas de adultério enfrentavam estigmatização e marginalização contínuas. Mesmo após cumprirem suas punições, muitas eram relegadas às margens da sociedade, vivendo sob o peso de uma condenação permanente. As histórias bíblicas dessa era nos ajudam a entender como essas mulheres eram duplamente vítimas da transgressão moral e da dureza do julgamento humano. A falta de equidade no tratamento entre homens e mulheres refletia uma profunda injustiça que Jesus veio desafiar. Jesus, em contraste, trouxe uma nova perspectiva ao tratar as mulheres com dignidade e compaixão. Suas interações, registradas na Bíblia, demonstravam um respeito e uma inclusão raros para aquela época. Ele não apenas desafiava as normas culturais, mas também revelava a verdadeira essência da lei divina. A justiça permeada pelo amor e pela misericórdia. Ao perdoar a mulher adúltera, ele não apenas salvou sua vida, mas também ofereceu uma nova esperança, um convite à transformação pessoal e à renovação espiritual. Jesus, com uma serenidade que acalmava até os corações mais endurecidos, abaixou-se e começou a escrever no chão. Esse gesto, aparentemente simples, carregava um profundo significado. A multidão, inicialmente ansiosa por uma resposta rápida e decisiva, foi forçada a esperar e observar. As histórias bíblicas estão repletas de momentos como este, onde o silêncio e a reflexão trazem mais sabedoria do que as palavras imediatas. O que Jesus escreveu no chão permanece um mistério, mas o impacto emocional e simbólico de sua ação é inegável. Enquanto Jesus escrevia no chão, a tensão no ar era palpável. Sua ação desviou a atenção da mulher adúltera e colocou os acusadores em uma posição de introspecção. Eles, que esperavam uma condenação rápida, foram confrontados com um gesto que exigia reflexão e autoavaliação. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram que Jesus usava métodos inesperados para ensinar lições profundas. Este momento não foi diferente, convidando todos a considerar seus próprios pecados antes de julgar os outros. O mistério do que Jesus escreveu no chão tem gerado muitas especulações ao longo dos séculos. Alguns teólogos sugerem que ele poderia estar escrevendo os pecados dos acusadores
confrontando-os com suas próprias falhas. Outros acreditam que ele fazia referências às Escrituras, destacando a necessidade de uma interpretação mais compassiva da lei. Independentemente do conteúdo, o gesto de Jesus ressoou profundamente, lembrando-nos das lições bíblicas sobre a necessidade de olhar para dentro de nós mesmos. Este gesto de Jesus, que inicialmente parecia uma simples distração, transformou-se em um ponto de inflexão na narrativa. Ao se abaixar e escrever no chão, ele criou um espaço para a reflexão e a misericórdia. As histórias bíblicas nos ensinam que a verdadeira justiça vai além da aplicação literal da lei. Ela é permeada pelo amor, pela compreensão e pela compaixão. A resposta de Jesus à situação foi um lembrete poderoso de que devemos sempre buscar a essência da justiça divina em nossas ações cotidianas. Naquele momento carregado de tensão, Jesus ergueu-se e dirigiu-se aos acusadores com uma serenidade desarmante. Com uma voz firme e cheia de compaixão, ele proferiu as palavras que ecoariam através dos séculos. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Essas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada, penetrando profundamente nas consciências dos presentes. As histórias bíblicas mostram repetidamente como Jesus, com sua sabedoria divina, confrontava a hipocrisia e provocava uma reflexão sincera. Os acusadores, que até então se sentiam seguros em sua superioridade moral, foram subitamente confrontados com a realidade de suas próprias imperfeições. A Bíblia nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, um a um, eles começaram a abandonar suas pedras e se afastar, deixando a mulher sozinha com Jesus. Este momento de introspecção forçada é uma poderosa ilustração do impacto das palavras de Jesus, convidando cada um a olhar para dentro de si mesmo antes de julgar os outros. O impacto das palavras de Jesus sobre a multidão foi profundo. A agitação e a expectativa deram lugar ao silêncio e à reflexão. A mulher, que minutos antes estava à beira de ser apedrejada, agora se encontrava em um estado de graça inesperada. As histórias bíblicas frequentemente destacam como Jesus usava as situações mais desesperadoras para revelar a profundidade do amor e da misericórdia divina. A multidão, testemunha deste ato de compaixão, foi lembrada da fragilidade humana e da necessidade de perdão. Este episódio não só salvou a vida da mulher, mas também ofereceu uma lição duradoura sobre a natureza do julgamento e da misericórdia. Jesus, ao expor a hipocrisia dos líderes religiosos, ensinou que a verdadeira justiça não se encontra na condenação implacável, mas na compaixão e na compreensão. As histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre nossas próprias atitudes e a buscar a justiça divina, que é sempre temperada pelo amor e pela misericórdia. Assim, a mensagem de Jesus continua a ressoar, desafiando-nos a viver de acordo com esses princípios. Com a praça agora em silêncio e os acusadores se afastando, Jesus voltou sua atenção para a mulher, que ainda tremia de medo e vergonha. Em uma demonstração de amor e compaixão, ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu também não te condeno. Vá e não peques mais." Essas palavras, carregadas de misericórdia, ecoaram na mente e no coração de todos os presentes. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram que Jesus preferia a redenção ao castigo, sempre buscando restaurar e renovar. A declaração de Jesus foi um convite para a mulher começar uma nova vida, livre da sombra do seu passado. Ele não apenas a salvou da morte iminente, mas também lhe ofereceu uma segunda chance. Nas histórias bíblicas, vemos repetidamente que Jesus via o potencial de transformação em cada pessoa, independentemente de seus erros passados. Ele via além do pecado, focando na capacidade de mudança e crescimento espiritual. Essa mensagem de amor e compaixão ressoou profundamente entre os espectadores. Eles testemunharam em primeira mão a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos de Jesus sobre o perdão. No mundo de hoje, podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas, oferecendo misericórdia em vez de julgamento, buscando entender
em vez de condenar. Pequenos gestos de perdão podem ter impactos profundos, transformando relações e corações. Jesus, ao perdoar a mulher adúltera, demonstrou que a verdadeira força está na capacidade de amar e perdoar. Ele nos ensinou que a misericórdia é um componente essencial da justiça divina. As histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre como podemos incorporar esses princípios em nossas vidas diárias. Seja no trabalho, na família ou nas amizades, o perdão pode abrir caminho para a reconciliação e a paz interior, promovendo uma comunidade mais amorosa e compassiva. Com a praça agora em silêncio e os acusadores se afastando, Jesus voltou sua atenção para a mulher, que ainda tremia de medo e vergonha. Em uma demonstração de amor e compaixão, ele olhou nos olhos dela e disse: "Eu também não te condeno. Vá e não peques mais." Essas palavras, carregadas de misericórdia, ecoaram na mente e no coração de todos os presentes. As histórias bíblicas frequentemente nos mostram que Jesus preferia a redenção ao castigo, sempre buscando restaurar e renovar. A declaração de Jesus foi um convite para a mulher começar uma nova vida, livre da sombra do seu passado. Ele não apenas a salvou da morte iminente, mas também lhe ofereceu uma segunda chance. Nas histórias bíblicas, vemos repetidamente que Jesus via o potencial de transformação em cada pessoa, independentemente de seus erros passados. Ele via além do pecado, focando na capacidade de mudança e crescimento espiritual. Essa mensagem de amor e compaixão ressoou profundamente entre os espectadores. Eles testemunharam em primeira mão a aplicação prática dos ensinamentos bíblicos de Jesus sobre o perdão. No mundo de hoje, podemos aplicar essa lição em nossas próprias vidas, oferecendo misericórdia em vez de julgamento, buscando entender em vez de condenar. Pequenos gestos de perdão podem ter impactos profundos, transformando relações e corações. Jesus, ao perdoar a mulher adúltera, demonstrou que a verdadeira força está na capacidade de amar e perdoar. Ele nos ensinou que a misericórdia é um componente essencial da justiça divina. As histórias bíblicas nos convidam a refletir sobre como podemos incorporar esses princípios em nossas vidas diárias. Seja no trabalho, na família ou nas amizades, o perdão pode abrir caminho para a reconciliação e a paz interior, promovendo uma comunidade mais amorosa e compassiva. Jesus, através de suas ações e palavras, nos ensinou que a verdadeira justiça é permeada pela misericórdia e pelo perdão. Ele desafiou as normas rígidas e muitas vezes hipócritas da época, mostrando que a aplicação literal da lei nem sempre reflete o coração de Deus. As histórias bíblicas estão repletas de exemplos onde Jesus busca não apenas a conformidade externa à lei, mas uma transformação interna do coração. Sua abordagem nos convida a reconsiderar nossas próprias atitudes e práticas, buscando uma justiça que seja tanto justa quanto compassiva. A mensagem de Jesus foi clara. A justiça divina vai além da mera observância de regras. Ela é profundamente enraizada no amor e na compaixão. As histórias bíblicas demonstram como ele frequentemente confrontava aqueles que se apegavam rigidamente à letra da lei, enquanto negligenciavam seu espírito. Esse chamado à introspecção e à empatia nos desafia a avaliar se nossas ações refletem verdadeiramente os ensinamentos bíblicos ou se estamos presos a uma interpretação legalista e superficial da fé. Refletir sobre a lei divina, à luz dos ensinamentos de Jesus, é um exercício de humildade e autoconsciência. Devemos nos perguntar se estamos aplicando a lei de forma que promove a reconciliação e a cura, ou se estamos perpetuando ciclos de julgamento e exclusão. As histórias bíblicas nos lembram que a verdadeira justiça é inseparável do amor. Ao praticarmos a misericórdia em nossas interações diárias, estamos não apenas cumprindo a lei, mas vivendo os ensinamentos bíblicos de forma plena e autêntica. A narrativa da mulher adúltera é uma poderosa ilustração desse princípio. Jesus não apenas salvou a vida dela, mas também nos mostrou o caminho para uma justiça verdadeira. Ele nos convida a seguir seu exemplo, aplicando a lei com um coração cheio de amor e compaixão.
Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.